Você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente que começa agora o NTV News. Na edição de hoje você vai ver que volta os pedalinhos e calor fazem aumentar movimentação no Parque do Mocambo, em Patos de Minas. Comunidade de Santa Teresa de Calcutá inicia venda de rifa beneficente em prol da construção da igreja da comunidade. O sorteio vai acontecer no próximo mês. E mais. Exame de DNA confirma a identidade da motorista que morreu em acidente entre dois carros na BR-365 em Patos de Minas no dia 7 de novembro do ano passado. Você vai conhecer a história da Maria Inês dos Reis, diagnosticada com embolia pulmonar. A mulher está internada no hospital regional, aguardando por uma cirurgia. Bar de Patos de Minas é interditado por 15 dias após descumprir o protocolo sanitário contra a Covid-19. 5 casos da variante Mu são registrados no estado. A repercussão do projeto de lei em primeiro turno que proíbe venda de fogos de artifício em Patos de Minas. Ainda hoje tem análise da notícia. O NTV News desta segunda-feira começa agora. A gente começa a edição de hoje te mostrando que um exame de DNA confirmou a identidade da motorista que morreu em um acidente entre dois carros na BR-365 em Patos de Minas no dia 7 de novembro do ano passado. A mulher foi identificada como Josiane Conceição dos Santos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, à época, a suspeita é que Josiane, que conduzia o veículo no sentido Patrocínio a Patos de Minas, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo que seguia no sentido contrário. No acidente, o carro no qual a vítima estava pegou fogo e precisou ser contido pelos bombeiros. Por isso, não foi possível, na época, identificar a mulher. Um jovem de 28 anos que dirigia o outro veículo foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias em estado grave. Com base nos vestígios que nós encontramos no local e os carros parados em cima da pista, o que nós podemos perceber é que um veículo Siena, conduzido por uma senhora, quem informou que já era uma senhora foram populares, né, que passavam pelo local no momento, ela ia no sentido de Patos de Minas para Patrocínio. E naquele trecho da rodovia ali, era uma pista era uma pista simples para ela, né? E do outro lado nós teríamos aí duas faixas de rodagem. Ela teria apenas uma faixa na pista simples. Então o veículo Siena, conduzido por essa motorista, ele invadiu a contramão de direção e colidiu contra um veículo Vectra, placas de Patos de Minas, mas que estaria no sentido Patrocínio Patos de Minas. Em razão dessa colisão, os veículos, né, o Vectra veio a rodar um pouco na pista e parou na contramão da linha que ele seguia, e o veículo esse Siena, ele parou em cima da pista, mais ou menos mais próximo do local mesmo onde ocorreu a colisão. Possivelmente um combustível vazou, né, e acertou alguns componentes do carro que estavam em alta temperatura, e houve o incêndio desse Siena. Infelizmente no Siena a motorista veio a falecer, né. Sobre o exame, segundo a Polícia Civil, o resultado saiu no dia 16 de julho deste ano, mais de 8 meses após o acidente. O órgão explicou que a confirmação genética é importante para que a família tenha oficialmente declarado o óbito e possa adotar todas as medidas cabíveis decorrentes do falecimento. A família disponibilizou o material genético somente no dia 21 de junho de 2021, que foi encaminhado até o Instituto Criminalístico em Belo Horizonte. O corpo de Josiane havia sido enterrado provisoriamente em Patos de Minas. Porém, com a confirmação através do exame, a família pôde providenciar o traslado para a cidade dela. Agora você vai conhecer a história da Maria Inês dos Reis, que foi diagnosticada com embolia pulmonar crônica. A mulher está internada no Hospital Antônio Dias, aguardando por uma cirurgia. Entretanto, antes disso, ela precisa passar por 2 exames oferecidos pela rede privada, no valor de R$6 mil. Maria dos Reis começou a sentir dores no dia 12 de junho e foi levada do município de São Francisco para Montes Claros, onde ficou internada no UTI por uma semana. Após ser diagnosticada com embolia pulmonar, ela foi trazida para Patos de Minas em estado grave.
para que o tratamento pudesse ser acompanhado de perto pelos 5 irmãos. Então nós corremos o risco de trazer ela numa viagem de 5 horas. E assim que ela chegou bem mal. Eu não tinha os equipamentos em casa nem nada, porque eu também não sabia da gravidade do problema dela. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o SAMU e aí eles levaram ela para o hospital de campanha. Em seguida, Maria Inês foi levada para a UPA e, por meio de familiares e amigos, uma vaquinha foi realizada para arrecadar dinheiro para diversos exames que precisaria. Após receber alta, ela voltou a piorar e dessa vez foi para o Hospital Regional Antônio Dias. E aí ela ficou um mês no hospital, saiu dia 28 de julho, e aí ela voltou para casa e eles solicitaram para a gente que a gente deveria continuar com o tratamento, o hospital regional, e falou que nós tínhamos que providenciar um oxigênio, porque ela não dava conta mais de ficar sem o oxigênio. Ela só fica no oxigênio e ela praticamente tem que ficar acamada. Maria Inês contraiu Covid-19 enquanto esteve hospitalizada e, desde então, necessita de tubos de oxigênio para respirar. Ela está tomando anticoagulantes e medicamentos cada vez mais fortes e que, a cada dia, se tornam menos eficazes. A saturação, mesmo ela no oxigênio, começou a cair. E aí eu procurei o posto, né? E aí o médico viu que os batimentos estavam muito acelerados e falou que eu precisava interná-la. Ela passou por uma angiotomografia no último sábado e por um ecocardiograma na quarta-feira. Maria Inês agora precisa realizar uma cirurgia de tromboendarterectomia em Belo Horizonte, mas antes, ela necessita passar pelos exames de arteriografia pulmonar e cateterismo cardíaco, que só são oferecidos pela rede privada de saúde em Patos de Minas. Os 2 procedimentos juntos custam R$6 mil, soma que a família no momento não dispõe, devido aos inúmeros gastos anteriores com o tratamento. Aí a gente fez agora esse apelo, né, de estar pedindo a vocês, né, para ver se ajuda a gente, para ela fazer esse exame. Difícil. Eu conto com a ajuda de vocês e que cada um abençoe vocês. Interessados em colaborar com o pagamento dos exames, podem entrar em contato pelos telefones 34 99889 7206 e 34 99910 5057 ou diretamente pelo endereço Firma José Peão, número 835, no bairro Nova Floresta. Para doações bancárias, utilize o PIC 038 98 66 67 17 ou a conta poupança da Caixa Econômica Federal de número 3376 013 0000 31 335. Se você puder, ajude. A sua ajuda vai ser de extrema importância. Agora a gente muda de assunto aqui no NTV News e te mostra que quase 200 atletas de várias regiões do país participaram da Volta Ciclística do interior de Minas Gerais. Além de Patos de Minas, os ciclistas percorreram mais cidades da região. A temporada de ciclismo está aberta em Patos de Minas. Desde o último mês, diversas provas vêm acontecendo na cidade. E neste final de semana foi a vez da segunda edição da Volta Ciclística do interior de Minas. Uma prova que reuniu os amantes da bike e da velocidade. É uma prova específica para speed mesmo, que é aquela competição que corre só no asfalto. E essa aí é a Volta Ciclística do interior de Minas, né? Nasceu em 2020, né? Bem em plena pandemia, a gente tentou organizar esse evento e deu certo. E essa segunda edição deu mais certo ainda. Para você ter uma ideia, a prova vale para ranking nacional, é uma prova que vale para o ranking brasileiro de ciclismo. Quase 200 atletas disputaram as provas, que foram divididas em 4 etapas. A primeira aconteceu em Santana de Patos, a segunda e terceira aconteceram neste domingo em Patos de Minas e a última em Monjolinho. Nós inscrevemos 207 atletas inscritos, compareceu 186, né? Por um motivo ou outro, os atletas às vezes fazem inscrição e não vêm, mas nós temos 207 inscritos nesse evento. Atletas de várias partes do estado e do país participaram das provas. Daiane, por exemplo, veio de Goiânia. Vim aqui participar aqui com o pessoal e estou adorando, iniciante no esporte. Já Júnior, atleta de Speed e MTB, veio de Guimarães. Tem 3 anos aí que eu estou treinando, né?
Sempre tem a competição na região aqui, eu estou participando. Patos de Minas também foi bem representada com atletas reconhecidos nas pistas nacionais, Júnior Vieira e Henrique Coelho, 2 veteranos no esporte. Mais de 15 anos aí que eu estou correndo. Fiquei um tempo parado, estou voltando de novo e vim cá prestigiar a prova do Pelezinho aqui, a volta ciclística. Prova muito complicada psicologicamente e de muita explosão. São 12 quilômetros, né, onde o atleta não tem ajuda de nada. É ele contra o cérebro dele. Mais do que buscar um pódio, os atletas dividem a mesma paixão pelo esporte. Bike aqui no Brasil, Patos, né, a gente vê aí pelas ruas, graças a Deus aumentando, a gente que pedala tem muitos anos, fica feliz do crescimento do esporte. É muita resistência, tem que ter muito treino, muita dedicação, que aí vai em frente. Os resultados vêm. Na hora da largada, tá todo mundo sorrindo. Na hora que tá acabando a corrida ali, todo mundo cansado, falando não volta aqui nunca mais. Mas no outro dia você já acorda disposto de novo, então é um sofrimento que a gente gosta e é muito bom. É bom pra gente, é bom pra saúde e é diversão também pra galera toda. Pois é, e olha só, ainda hoje aqui no News você vai ver que volta os pedalinhos e calor fazem aumentar a movimentação no Parque do Mocambo, em Patos de Minas. E comunidade de Santa Teresa de Calcutá inicia a venda de rifa beneficente em prol da construção da igreja da comunidade. Tarde de domingo, em pleno feriado prolongado, para alguns, momento perfeito encontrado para curtir o Parque do Mocambo. O dia foi quente, parecia ter um sol sob cada um. A temperatura chegou a 32 graus em Patos de Minas. Além disso, estava muito seco, com umidade relativa do ar girando em torno de 20%. Para não derreter dentro de casa, o jeito encontrado por muitas famílias e amigos foi tentar enganar o calor, buscando o frescor do Parque do Mocambo. O local é bem arborizado, conta com várias fontes de água e traz sombra para os frequentadores. Aqui, cada grupo encontrou uma atividade que mais lhe agradou. Teve gente sentado na grama e fazendo piquenique, teve criança brincando no balanço, no escorregador, pulando amarelinha. Teve adulto dominando as quadras de esporte com peteca e futebol e muito mais. Esse grupo de amigos não se via há algum tempo por conta da pandemia. Aí veio a ideia de aproveitar o dia. E foi na trilha do Mocambo, que foi reaberta recentemente, que eles se divertiram e fugiram do calorão. Mas, claro, sempre atentos aos cuidados em relação à Covid-19. Passear, né? Jogar bola, aproveitar, né? Porque aqui é um lugar, tem a floresta, tem sombra, é bom. Pode descansar. Assim, o movimento tá mais pouco por causa da pandemia, mas assim, tá bom. Sempre com máscara, álcool em gel, todos os cuidados. Nós brincamos, fomos no patinho. E quais são os objetivos aí pro resto do feriado? Descansar e brincar com os amigos. Encontrar os amigos também é bom, né? De vez em quando, não exagerar por causa da pandemia e do coronavírus, para tomar todos os cuidados também, né? Também tem que sair um pouco para se contrair, brincar, eu acho importante. Outra atividade que retornou nesse fim de semana foi a dos pedalinhos. Agora o passeio é pago e ao comprar o ingresso você tem direito a 10 minutos no brinquedo. Ainda tem o suporte e segurança dos salva-vidas, Pablo e João Lucas, que trabalharam bastante nesse domingo. A cada troca de passageiros, os pedalinhos eram higienizados. O passeio foi uma das atividades que as amigas Emily e Bárbara aproveitaram juntas, após tanto tempo sem se ver devido às aulas online. Tem dificuldade em pedalar ou dirigir o patinho? Não muito, assim, de primeira a gente até acostumar, né, é meio difícil, mas a gente pega costume. Bárbara, você ficou cansada? Fiquei, minha perna tá até doendo. Divertir, né, com a minha amiga, que faz muito tempo que a gente não se vê, né? E para fechar o dia com chave de ouro, nada melhor do que registrar o momento e atualizar o feed. Aqui, as amigas nos deram algumas dicas para a foto ideal. Dia de atualizar o nosso Instagram. E tem algum cenário que vocês acharam mais bonito para fazer as fotos? Tenho, aqui na lagoa, né? E também lá em cima, lá, aquela... Uma parede lá bonita.
E qual que é a pose que vocês indicam o pessoal fazer que vai ficar bem na foto? Bom, pra nós, né, mais um foco em nós, uma coisa mais distraída, olhando para um canto. Eu gosto de ficar fazendo assim várias poses. Vou aproveitar essas dicas e vou atualizar meu feed lá no Instagram daqui a pouco. E olha só, a comunidade de Santa Teresa de Calcutá iniciou nesse sábado a venda de uma rifa beneficente em prol da construção da igreja da comunidade. O sorteio vai acontecer no próximo mês. Neste sábado, a comunidade Santa Teresa de Calcutá realizou uma missa campal para celebrar os 5 anos de comunidade. O momento foi oportuno também para anunciar a venda de uma rifa para a construção da igreja. Estamos promovendo uma rifa virtual. É só vocês mandarem um WhatsApp para este número que será colocado na tela e todas as informações bancárias virão. Cada rifa é no valor de R$5. Ok? Então você pode colaborar conosco comprando uma rifa virtual. O primeiro prêmio da rifa é R$700 e o segundo prêmio é R$300. Nos ajude a construir a nossa igreja. A rifa pode ser adquirida por meio do WhatsApp no telefone 349-9713-3510 e o sorteio será realizado no dia 17 de outubro na missa das 19 horas no Rosário. Bom, e agora há pouco, na rua Otávio Borges, em frente à praça Dr. Moacir Viana de Moraes, aqui em Patos de Minas, nós estamos acompanhando as imagens, um bueiro acabou cedendo. De acordo com as informações da Defesa Civil, ainda não se sabe o que causou esse buraco aí, a queda então desse bueiro, ou melhor, a abertura desse bueiro. Fato é que a Defesa Civil esteve no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, fez o isolamento e fica então alerta para você que está em casa, se for passar por essa via, que tome os cuidados necessários. E olha só, daqui a pouco aqui no News a gente mostra a repercussão do projeto de lei em primeiro turno que proíbe a venda de fogos de artifício com estampido em Patos de Minas. E comerciantes da Avenida Fátima Porto reclamam que foram prejudicados com a proibição de estacionamentos ao longo da via e cobram providências do poder público. Estamos de volta com o NTV News e o projeto de lei número 5.206 de 2021, aprovado em primeiro turno na Câmara dos Vereadores, prevê a proibição de comercialização de fogos de artifício com estampidos em Patos de Minas. Esse projeto ele foi aprovado em primeiro turno na última semana, algo que foi muito comemorado pelas pessoas na cidade. O projeto de lei que proíbe a comercialização e utilização de fogos de artifício com estampidos no município, de autoria do vereador José Eustáquio de Faria Júnior, foi criado sob a justificativa dos efeitos nocivos do barulho para enfermos, recém-nascidos, crianças, idosos, autistas e animais. Na reunião de quinta-feira, em primeiro turno, a maioria dos vereadores votou favorável ao projeto. Foram 13 votos a favor contra 2, de Mauri e Sérgio, Mauri da JL, e o vereador Carlito. Desta forma, pessoas físicas que desobedecerem à lei serão multadas em R$ 43,33 e pessoas jurídicas poderão ser multadas em R$ 129,90. É uma evolução, né? Se Patos de Minas, se a Câmara Municipal aprovar esse projeto em segundo turno, será uma evolução para a nossa sociedade, né? É algo totalmente desnecessário, né? Tem gente que gosta, mas entende a importância da proibição da comercialização e venda dos fogos de artifício com estampido. Para os donos de cãezinhos, a medida foi bem aceita. Afinal, os bichinhos sofrem bastante com o barulho dos fogos, por terem uma audição muito mais sensível do que a do ser humano. Eu achei muito bacana, porque eu tenho meu cachorrinho também e ele, toda vez que solta fogos, ele sempre fica muito chorando, com medo, apavorado, tremendo. Foi uma medida necessária? Foi, com certeza foi uma medida necessária. O barulho que a gente ouve, o animal ouve 5 vezes mais do que nós. Então a gente pega nessas épocas festivas, na clínica, a gente atende muitos animais machucados, com ferimentos em pata, de unhar para tentar sair do ambiente. Já aconteceu de animais, às vezes, que ficam presos em coleira, se enforcar, de tentar sair. Há animais que fogem de casa.
Além disso, existem aqueles bichinhos que têm problemas de saúde, como o coração. E na queima de fogos podem sofrer até um ataque cardíaco. Daí a importância do projeto para minimizar os danos aos animais e ao ser humano. Sem contar dos animais que às vezes têm problema cardíaco, algum problema de saúde, que na excitação ali de medo dessa ansiedade, ele venha também a uma parada, alguma coisa assim também. Então é muito grave, é muito sério. Tem alguns animais que precisam de usar medicamento para controlar esse medo, controlar essa ansiedade. Então a proibição desses fogos vai ajudar em muito os nossos pequenos. E olha, moradores de Areado correm o risco de que a casa caia. Eu te explico, é que segundo eles, o aparecimento de erosões tem feito com que a estrutura se comprometa. Cileide e Reginaldo moram há 7 anos em Areado. Há 4 conseguiram a casa própria. Porém, o que era parecer um sonho virou pesadelo. Vem muita água das casas de cima, sabe? E aí, cada dia que nós estamos percebendo, o buraco vai crescendo. É água da chuva, que vem enche as fossas, vem tudo para cima da nossa casa. Das partes mais altas. Das casas mais altas, que a nossa... tem outro mais embaixo, o do vizinho mais embaixo, mas ele cercou de muro, né? Então o dele já dá na rede de esgoto, não tem fossa, mas das casas de cima, a maioria é tudo fossa, sabe? Vem água de fossa, vem água da chuva, e é muita. Aí os barrancos vai amolecendo, você entendeu? E vai cedendo, e o buraco tá cada vez mais se aproximando da casa, tá 3 passos, eu já chego perto do buraco, que tem uns bananeiros lá na frente, né? Mas aí a cerca já começou a cair, sabe? Que o menino tinha feito lá para separar o lote dele, né? Então a cerca já tá caindo, tá tudo tombada, e os buracos já tá assim, vindo assim, pertinho da minha calçada, sabe? Já tá avançando. Então se desmorona, nossa casa vai embora, nós vamos perder a casa. O que eles esperam é a assistência para resolver o problema. Se eles pudessem ajudar, porque eu estou desempregado. A gente está pedindo uma ajuda, se puder ajudar. Se alguém puder ajudar, que Deus dá em dobro. Que Deus ajude muito a pessoa que ajudar nós. É porque eu estou desempregado mesmo. Lá não vai gastar muito. Na parte de baixo do barranco, precisa ser feito um murozinho lá. Um muro de mais ou menos 1,5 m, 2 metros de altura. Para estar contendo esse barranco na medida que ele for descendo, você entendeu? E o resto eu me viro, eu preencho com terra, com entulho. E comerciantes da Avenida Fátima Porto reclamam que foram prejudicados com a proibição de estacionamentos ao longo da via e cobram providências do poder público. A reclamação dos comerciantes e empresários cujos comércios estão localizados na Avenida Fátima Porto é quanto à instalação de placas de proibido estacionar ao longo de toda a via. Segundo eles, a atitude gerou transtornos. A empresa aqui tem em torno de 5 anos que eu estou aqui e sempre pode estacionar aqui na via. Nunca tive esse problema, só que do nada eles já colocaram placa proibido estacionar desde a Avenida Brasil até aqui no posto. E não é só eu, não é só um nem dois, são vários comerciantes que estão saindo prejudicados. Porque a gente depende nada mais, nada menos do que dos clientes. E a gente precisa de estacionamento, que eles parem, possam vir na minha empresa aqui mesmo e nas outras estão tendo que parar tudo em via, atrás do quarteirão. Então assim, a gente tá ficando indignado com essa situação. Também relatam que não houve nenhum diálogo entre a prefeitura e os moradores para se chegar a um consenso. Fomos pegos de surpresa, né? E o que deixa a gente um pouco mais indignado é porque o comércio já está em dificuldade, todo mundo com dificuldade para pagar as contas. E isso é uma rua comercial, uma avenida comercial. Eu estou lá atrás, a minha avenida a gente chama que é o quarteirão das oficinas. Todo mundo mexe com o carro, como que você vai fazer um orçamento? Como que alguém para poder... Então, sim, vai gerar muito transtorno, já está tendo diminuição de movimento. O que esperam é que o poder público reveja a decisão de forma a favorecer a todos, motoristas e comerciantes. Todo carro que para em frente ao meu comércio vem
os guardas municipais e fala que não pode parar. Aqui na minha empresa, aqui, nós somos 6 pessoas, 6 famílias que se alimentam daqui, né? E em vez de fechar uma porta, eles estão falando que é por causa de acidente, mas o acidente, nesses 3 anos, teve um acidente aqui na esquina e ali na esquina de baixo, onde deveria ser colocado um sinaleiro e um redutor de velocidade, tem um acidente por dia, praticamente. Então deveria resolver o problema lá, não prejudicar o comércio aqui. Se eles querem fazer alguma coisa, em vez de fechar a porta de emprego, então pega a avenida e duplica ela para lá, tem espaço para chegar para lá, então vai gerar mais emprego, ao invés de fechar a porta, vai abrir mais porta. Lógico que a gente sabe que, né, o bem comum tem que prevalecer. Se isso está sendo feito é devido às vezes ao número de acidentes. Mas eu acho que existe uma outra maneira, né, uma outra forma de resolver isso do que simplesmente colocando, né, proibido estacionar de fora a fora e parando uma avenida comercial. Está acabando com o comércio, vai parar, não tem jeito. Um cliente para vir no supermercado ou num lugar aqui, tem que virar a esquina e parar lá atrás, por conta que não tem vaga. Mais uma vez, os comerciantes em Patos de Minas sendo prejudicados. Agora a gente vai mudar de assunto aqui e vai te mostrar a nossa previsão do tempo, viu? Porque as temperaturas sobem na região e as máximas em alguns locais podem passar aí de 35 graus. Ainda sem previsão de chuva, deve fazer calor ao longo de toda a semana. E mais uma vez, o INMET emitiu alerta sobre a umidade relativa do ar, que deve variar de 20% e 12% na nossa região. Com isso, o risco de incêndios florestais e também a saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Nesta terça-feira, Patos de Minas terá mais um dia de umidade relativa do ar em baixa. No município não deve passar dos 60%. A temperatura mínima pode chegar a 19 graus e a máxima pode ter os termômetros marcando 34 graus. Carmo do Paranaíba, máxima de 65% quanto à umidade relativa do ar. Temperatura mínima de 19 e máxima de 33 graus. Lagoa Formosa terá umidade relativa de 20%. Já os termômetros poderão marcar 34 de máxima e 19 de mínima. Enquanto isso, o Presidente Olegário, nesta terça-feira, a umidade varia de 20% até 60%. A temperatura mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 36 graus. E ainda hoje aqui no News a gente vai ver como foi a movimentação da tarde desta segunda-feira nesse calorão véspera de feriado em Patos de Minas. E foram confirmados 5 primeiros casos da variante Mu do novo coronavírus em Minas Gerais. Estamos de volta ao vivo aqui com a NTV News e vamos agora aos dados da Covid-19 em Patos de Minas, porque segundo dados do boletim epidemiológico não atualizado hoje, Patos de Minas tem 539 óbitos em decorrência da Covid-19, 17.284 confirmações, 16.620 pessoas desse total já se recuperaram e 114 casos estão ativos em Patos de Minas. Já a ocupação, sim, em Patos de Minas foi atualizada nesta segunda-feira. Segundo os dados, a ocupação nós temos 22,22% quanto aos leitos clínicos e 14,29%. Nós tivemos uma atualização, né? Nós estamos acompanhando então na tela, aos números, nós temos 20% de ocupação nos leitos clínicos e 22,45% de UTI. Como eu disse, nós estamos ao vivo e esses são os números aí quanto à rede privada e particular em Patos de Minas. Esse é o nosso primeiro assunto para abrirmos a análise da notícia, que começa a partir de agora. Na bancada comigo, a jornalista, diretora do programa Gui Boaventura, Ayandra Faria. Ayandra, uma boa noite para você. Estamos acompanhando os números aí, então, do total. Nós não temos atualização, apenas atualização quanto à ocupação em Patos de Minas.
Boa noite, Matheus. Boa noite ao pessoal de casa. Novamente nós trazemos aí essas informações, já que hoje nós discutimos os números aqui no programa Aqui Boa Ventura e agora no NTV News. E aí destacamos que Patos de Minas está aí em ponto facultativo e não atualizou, pelo menos em relação aos números aí de casos positivos confirmados em relação a possíveis óbitos no município, não confirmou esses números. E aí, Matheus, apesar da gente saber que Patos de Minas tem vivido aí dias melhores em relação à doença, a taxa de ocupação hospitalar atualizada hoje mostrando que os números começam essa segunda-feira, véspera de feriado, muito parecidos com o que a gente encerrou a semana passada, nós dois aqui também juntos no NTV News. Apesar dessa tranquilidade em relação aos leitos hospitalares, é preciso que as pessoas saibam a realidade que o município está vivendo e que possam ter esses números aí como parâmetros. Tanto é a importância desses números que são eles que organizam e que servem como norte para, por exemplo, a classificação das macro-regiões do estado em relação ao Minas Consciente. Então, apesar de ser véspera de feriado, apesar de ser ponto facultativo, seria importante que esses dados fossem atualizados hoje, o que não aconteceu. Pois é, será que a mesma pessoa que atualiza a ocupação de leitos não é a mesma pessoa que atualiza os números ali? Ficamos aí na dúvida. Pois é, Ayandra, falando em estado, as mortes por Covid-19 caíram em todas as regiões de Minas Gerais. A redução observada em agosto foi a maior em toda a pandemia aqui no estado, mas números ainda estão próximos ao pico da primeira onda. Todas as macro-regiões de saúde de Minas Gerais terminaram agosto com redução na quantidade de mortes confirmadas por Covid-19 em relação ao mês anterior. Foi apenas a segunda vez que isso aconteceu em toda a pandemia. Em termos gerais, as mortes por Covid-19 em Minas Gerais caíram de 4.219 em julho para 2.525 em agosto. Este é o menor número desde dezembro e a redução proporcional de 40,2% foi a maior de toda a pandemia, na comparação entre 2 meses seguidos. Antes, a melhora simultânea em todas as regiões do estado só havia acontecido uma vez em maio deste ano, no contexto da implementação da Onda Roxa, a mais rigorosa do programa Minas Consciente. Agora, a redução das mortes está mais diretamente relacionada à ampliação da cobertura vacinal. As mortes por Covid-19 chegaram a explodir 4 e 5 vezes acima da média, respectivamente, em março nas regiões Noroeste e Triângulo Norte. Cidades como Uberlândia, Coromandel e Monte Carmelo experimentaram colapso da rede de saúde e precisaram transferir pacientes para Belo Horizonte e outros estados. Pois é, Ayandra, então a gente percebe aí uma redução, como a gente sempre diz aqui no News, o estado, né, quase todo colorido de verde, mas ainda números preocupantes em Minas Gerais. Pois é. Das 14 macro-regiões do estado de Minas Gerais, 13 estão na onda verde, somente Triângulo do Sul está na onda amarela, que é a fase intermediária. A gente lembra que esse mapa aí já teve cores muito mais fortes aí, de vermelho e roxo, em quase todas as macro-regiões. E aí, uma notícia positiva em meio a tantas informações negativas aí da pandemia, mostrando que o número de mortes, de novos casos, diminuiu no estado de Minas. Essa informação também, Matheus, é a mesma informação que a gente acompanha nos noticiários a nível nacional. Também foi divulgado nesse final de semana que o Brasil viveu aí o menor número em relação à média de móvel de mortes aí desde dezembro. Então, que bom. Tomara que essa seja uma realidade a ser seguida e vivida, embora a gente vai ver aí na sequência que algumas situações ainda colocam aí o país e o mundo em alerta devido a complicações e aumento de casos da doença. Pois é, né? Tudo isso por causa de irresponsabilidade lá no início, como a gente sempre falou aqui para você. E olha só, foram confirmados os 5 primeiros casos da variante Mu. É isso mesmo, a variante Mu por causa da Covid-19 ou do novo coronavírus em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde também informou as atualizações das notificações da variante Delta do coronavírus.
Descoberta na Colômbia, a variante Mu foi identificada em 2 cidades no leste de Minas. Virginópolis, com 3 casos confirmados, e Guanhães, com outros 2 casos. Ainda não se sabe se a contaminação se deu por transmissão comunitária ou se foram casos importados da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a variante Mu traz mutações que podem indicar resistência às vacinas. Mas vários estudos estão sendo realizados, inclusive no CT Vacina da UFMG, para caracterizar essa nova linhagem do coronavírus. Já a variante Delta, caracterizada como mais transmissível, cresce de forma vigorosa no país. Em Minas, nos últimos 3 dias, a incidência de casos aumentou 36%, saltando de 174 para 236. Pois é, Ayandra, quando a gente pensa que tudo está se resolvendo, surge uma nova variante e novas preocupações por causa da Covid-19. Pois é, essa variante tem uma preocupação maior em relação a ela, porque há uma informação de que ela tem causado uma resistência àquelas pessoas que já foram vacinadas. Então, ela é uma variante que seria resistente às vacinas que hoje imunizam aí as pessoas em relação à Covid-19. Isso gera uma grande preocupação, porque esses números que nós estamos alcançando aí, que nós falamos em relação ao Estado, ao Brasil, só estão sendo possíveis devido ao avanço da vacinação. E a partir do momento que há uma nova informação dizendo que essa variante ela é resistente aí à vacina, isso coloca em xeque todos esses números que nós estamos alcançando. E uma outra preocupação que eu trago aqui também que a gente deve refletir, Matheus, é em relação à morosidade da investigação desses casos. Aqui em Patos de Minas, por exemplo, nós tínhamos aí a possibilidade, estava em investigação, um bebê que inclusive faleceu, o Augusto, infelizmente faleceu aqui em Patos de Minas em decorrência da Covid-19, e até hoje não foi informado à população qual o resultado daquela época, essa situação aí de uma possível contaminação pela variante Delta. Então a gente vê que vários casos estão em aberto, investigação aqui em Minas Gerais por conta da variante Delta, que já era uma variante que se preocupava, trazia grandes preocupações aí, mas que a gente vê uma dificuldade, uma demora em confirmar essas possíveis contaminações. E agora uma nova variante que, ao que tudo indica, também há essa dificuldade aí de confirmação, até mesmo porque não se sabe se é uma variante que ela está aí nesses 5 possíveis registros de contaminação comunitária ou não, e se ela surgiu aqui no estado, aqui no Brasil, né? Aqui no estado, já que ela é uma variante colombiana. Pois é. Aí, André, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui na nossa análise da notícia. Já depois do intervalo a gente continua com mais informações com opinião. Estamos de volta e agora há pouco 2 adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos em uma mata que fica na divisa dos bairros Vitória e Jardim Esperança após possivelmente terem arrombado e furtado inúmeros objetos em uma casa no bairro Afonso Queiroz. O furto aconteceu por volta das 14 horas, na mata que separa os bairros Jardim Vitória e Jardim Esperança. Segundo o sargento Marcelo, este tipo de crime tem sido cometido com frequência no local. Infelizmente tem acontecido com certa frequência, né? Os autores infratores aproveitam do limite natural, né, que existe entre os bairros Jardim Esperança e Afonso Queiroz, atravessam esse pasto e têm atacado ali as residências do bairro Jardim Vitória e Afonso Queiroz. Aproveitam-se que os moradores saem para trabalhar, né? Então a casa fica à mercê da atuação desses delinquentes. Os adolescentes, que possuem inúmeras passagens policiais anteriores, reviraram a casa das vítimas, danificando diversos pertences. Os autores pularam o muro, né, de aproximadamente 2,5 metros de altura, encontraram a pá que estava no quintal da residência, arrombaram a porta da cozinha, né, danificaram a porta da cozinha, realizaram uma verdadeira baderna no interior da residência, no intuito de achar bens, né? O pessoal busca valores e acabaram levando muitos objetos da residência, do interior da residência, né? Dentre os objetos estão 2 TVs de LCD, um videogame Xbox, várias joias, né, do casal, óculos, relógio, secador de cabelo, chapa de cabelo, então vários itens. Eles
embrulharam esses itens em uma coberta, né? Furtaram também a bicicleta que estava no quintal e evadiram ali em direção ao pasto, né? A separação física natural que existe entre os dois bairros. Os menores chegaram a fugir, mas foram capturados após rápida ação policial. Diante das informações que a Polícia Militar recebeu através do 190, foi realizado um cerco-bloqueio para a gente lograr êxito na prisão desses autores. Durante o cerco, eles tentaram voltar, né, quando avistaram a guarnição, tentaram voltar para o interior do pasto, né, desvencilhando-se das guarnições, da abordagem das guarnições, né. Com êxito, nossas guarnições conseguiram alcançar os autores, né, e apreendê-los com sucesso, onde eles apontaram onde estava escondido o material. O material, no momento da abordagem, não estava com eles, né? E eles mostraram onde que estava escondido todo o material do furto. E apesar da pouca idade, os suspeitos possuem diversas passagens anteriores. Felizmente, né, tem sido cada vez mais comum essa atitude, todos dois são conhecidos aí do meio policial, inclusive um deles é autor do furto, né, lá da igreja Nossa Senhora da Abadia, está com a mesma roupa que ele foi pego nas filmagens. E a gente espera aí que a justiça faça sua ação e nós vamos continuar correndo atrás da criminalidade. Pois é, a gente continua aqui ao vivo no NTV News e nós vamos te mostrar agora como foi a movimentação no centro da cidade, em Patos de Minas hoje, porque olha, véspera de feriado prolongado para muitos aqui na cidade foi sinônimo aí de colocar as contas em dia, de fazer as compras, olha. Véspera de feriado, e o que se espera é a falta de movimento pelas ruas da cidade. Mas no centro de Patos de Minas, o fluxo foi intenso e pegou os comerciantes de surpresa. O movimento está muito bom, um movimento que a gente não estava esperando, muito pessoal na rua. Tá bom o comércio hoje? Não, graças a Deus, o povo patense sempre nos surpreendendo, né? A gente esperava que devido ao feriado prolongado que nós fomos ter uma queda de movimentação, mas o comércio está muito bem, né? A gente tem sentido na loja bastante visitação, os nossos vendedores têm atendido bastante, né? O fluxo aqui no comércio, tanto de carro quanto de pessoas, tem sido muito intenso e a gente tem estado satisfeito com a segunda-feira aqui de movimentação no comércio de Patos. O gerente dessa loja de eletrodomésticos também se surpreendeu e disse ainda que a movimentação é importante para a retomada da economia, mediante os entraves causados pela pandemia da Covid-19. Tá fácil, né? A gente sabe que é uma crise global, né? A gente tem visto aí muitos mercados fechando, mas graças a Deus, com muito esforço, com muita luta, preço bom para os clientes, a gente tem atraído, né? Com as promoções, com os preços, a gente tem chamado a atenção dos clientes e graças a Deus eles têm vindo na loja aí para conferir de perto as promoções. Mesmo com o grande número de patenses aproveitando o feriado para viajar, o comércio não sentiu muita diferença no fluxo. Assim, questão de movimento varia bastante, do horário principalmente. De manhã deu um movimento até bom, agora no horário do almoço deu uma caída considerável. Creio eu que também é porque o povo viajou, né? Tem gente que tá pra praia, tem gente que foi pra casa de família. Então aqui em Patos mesmo, quem tá na rua mesmo é só quem ficou, quem tem que resolver alguma coisa. Mas questão de movimento até é legal, tá dando pra tirar proveito bastante. E se as pessoas saíram de Patos de Minas, outras também vieram para visitar amigos e familiares. É o que relata essa comerciante de cortinas e enxovais, que afirma ter recebido muitos turistas na loja. Sim, é claro. E como vem muitas pessoas de fora, né? Então assim a gente aproveita, né? Porque o comércio, por causa dessa pandemia, deu uma parada, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Mas para mim hoje está muito bom, graças. Aí, André, a gente já mostrou em outras situações a movimentação aqui em Patos de Minas, em feriados principalmente. O que a gente consegue perceber, acho que a gente pode falar que a população talvez esteja mais consciente com os cuidados, que como a gente percebeu aí, as pessoas usando máscara e itens de proteção. Há algum tempo atrás, mesmo diante da gravidade, isso não acontecia em Patos. O que eu acredito também, Matheus, que gerou esse grande movimento aqui na cidade de hoje, é em relação à recuperação mesmo da economia. A gente está vivendo aí um momento aí de recessão, de valores cada vez mais
praticados abusivamente aqui no país, então sobra menos para as pessoas viajarem aqui no feriado prolongado, e o que tem para as pessoas investir, elas investem nas necessidades no seu cotidiano, que foi o que a gente viu aí no movimento do centro hoje em Patos de Minas. Hoje, por exemplo, ao chegar para trabalhar, havia uma enorme fila aqui no banco, aqui abaixo da NTV, que são pessoas que esperavam por receberem o seu pagamento. Então, coincidiu de uma segunda-feira ser dia útil, dia de pagamento, e isso gera aí movimento para as pessoas que vão pagar as suas contas, que vão investir esse seu dinheiro em coisas que fazem parte da necessidade do cotidiano, e foi esse movimento que a gente viu aqui em Patos de Minas. E que bom! Porque em tempos passados aqui, o feriado estava com movimento baixíssimo, vésperas de feriado, movimento muito baixo, e que hoje as pessoas, os comerciantes, os empresários puderam repor um pouco desses prejuízos acumulados ao longo do ano. Pois é, Ayandra, de um lado as pessoas seguem as regras, de outro lado não, porque olha só, um bar de Patos de Minas foi interditado por 15 dias após descumprir o protocolo sanitário contra a Covid-19. A ação aconteceu após vídeos que circularam na internet mostrarem grande movimentação de pessoas sem máscara dentro do estabelecimento. A Vigilância Sanitária de Patos de Minas interditou por 15 dias um bar situado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Planalto. A medida foi tomada no sábado, depois de a fiscalização receber vídeos de evento realizado na noite anterior, em completo desacordo com o protocolo sanitário contra a Covid-19. A aglomeração e a ausência de máscara por parte dos frequentadores estão entre as infrações que levaram o estabelecimento à terceira notificação. Além da interdição, foi aplicada multa ao proprietário. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária e Saúde, Marcela Porto, os vídeos não deixam dúvida. As pessoas parecem ter esquecido que ainda vivemos uma pandemia e que estar na onda verde não significa ausência de medidas de segurança. Acho que a Isis falou tudo aí, né? Mesmo na onda verde, nada de ausência nessas medidas de segurança. Pois é, e segundo essa denúncia aí que levou os fiscais aqui de Patos de Minas a interditarem esse bar, as pessoas que frequentavam o estabelecimento não estavam respeitando aí os protocolos sanitários. E aí a gente tem que refrisar aqui e reforçar com o pessoal de casa que no sábado estava programado um show para acontecer no bar. Não é que esses eventos não possam contar com música ao vivo, não possam ter a sua programação, pode ter. Nesse caso específico, o show nem havia começado, viu, Matheus? Então não foi por conta dessa dupla que estava programada para cantar aí no bar, mas sim, antes do show começar, antes do que estava programado, já havia aí essa questão aí dos protocolos desrespeitados, por isso o bar foi interditado. Pois é, Ayandra, e olha só, antes de nós encerrarmos esta edição, véspera de um feriado importante para o Brasil como um todo, a independência, a gente sempre reforça aqui, como diria Nelson Mandela, democracia com fome, sem educação e saúde para a minoria é uma concha vazia. Assim, a gente encerra o NTV News de hoje, prometendo voltar amanhã às 7 horas da noite. Mas antes, a gente está ao vivo ao meio-dia com o programa Gui Boaventura e mais cedo com 30 minutos. Pois é, boa noite para você, Matheus. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. Amanhã a gente traz mais informações e desdobramentos dos principais fatos aí da véspera de feriado e desse 7 de setembro, que tem muitas promessas aí em relação à política no Brasil. Estaremos juntos ao vivo. Boa noite, que Deus nos proteja. Amém.